que vocês estão vendo aí? Comida. O almoço. Hã? O Um prato almoço. de comida. A comida? Vocês estão vendo o quê? Comida? Sim. Sim. Que comida que vocês estão vendo aí? Arroz, cenoura, beterraba. Acho que é Arroz, carne. cenoura, Alface. beterraba, carne, alface, chuchu, tá vendo chuchu? Sim. Farofa, Farofa. Sim. óleo. Tá vendo óleo? Alguém tá vendo óleo aí? Não. Não. Eu tô. Tem a gordura que tá na carne, a gente não tá vendo. Ah, Tem o óleo que você fez o arroz, você não tá vendo. Né? Aquela salada aqui em cima. Aqui em cima já deve ter feito, parecendo aqui um azeite. mostarda refogada, deve ter azeite, né? Então, assim, a gente tá vendo aqui arroz, carne, só que a partir desse momento, a gente não vai ver isso mais. A gente vai ver a composição, né, da nossa alimentação. Então, o que a gente está vendo aqui? Está vendo carboidrato, Proteína. a gente está vendo proteína, a gente está vendo lipídios, seria gordura, né, o óleo. A gente está vendo vitaminas, a gente está vendo sais minerais e principalmente água. Você não está vendo água, mas cerca de uns 70% desse prato aí, dessa comida que está no prato, é água. Então, mais ou menos uns 70% é água, né? Então, você se alimenta a maior parte de água. Você pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, que eu vi assim, o morango, 90% dele é água. Então, nós temos água em muitos dos alimentos. Então, aqui a gente está vendo todos esses nutrientes aí. Então, vamos ver cada um deles, como é que a gente tem na nossa dieta. Então, aqui, ó, quando a gente vai se alimentar, né, a gente tem água no alimento, a gente tem carboidrato. Carboidrato é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, né, principalmente. Nós temos gordura, que são os lipídios. Gordura, que são os lipídios, formado principalmente com carbono, hidrogênio e oxigênio. Nós temos também as proteínas, né, que é formado por principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. Nós temos os ácidos nucleicos também, carbono, hidrogênio, oxigênio. E as vitaminas, carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então a gente pode concluir o quê? Que o nosso corpo, ou seja, a matéria viva, é praticamente carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Esses três elementos aí compõem o que nós chamamos de matéria orgânica. É coisa que a gente vai estudar lá no terceiro ano, saber por que esses três aí são tão importantes para a existência da vida. Então, aí no nosso corpo, ó, 65% do corpo é oxigênio, 18% do corpo é carbono, 10% é hidrogênio, 3% é nitrogênio e o resto os outros elementos, né? O oxigênio é a maior parte do corpo, porque todos os nutrientes têm oxigênio além da água. A água também tem oxigênio. Por que o hidrogênio não é também tão grande? É que o hidrogênio ele é um átomo pequenininho.
como ele é um átomo pequenininho, ele é leve. Ele tem, tipo assim, enquanto ele tem massa 1, o oxigênio tem massa 16. Então, por isso a quantidade de oxigênio ela é maior no nosso corpo. Então, nós já falamos sobre a água, né? A água é tão importante no nosso organismo. Então, de acordo com a idade, você vai aumentando a quantidade de... Na verdade, vai diminuindo, né, a quantidade de água no seu organismo. Você começa lá bebezinho, com 70% de água, e você envelhece e fica com 50% de água, né? Então, a água ela é muito importante para a gente. Ela tem um bom calor específico, ou seja, ela troca de calor muito facilmente. Então, a água ela serve para resfriar e para esquentar o nosso corpo, né? Quando a gente está muito quente, através da transpiração, o nosso corpo é resfriado pela evaporação da água. A água é um solvente universal, ela consegue dissolver quase qualquer tipo de material. Então, ela é um meio de transporte de vários dos materiais que tem no nosso organismo. Então, ela seria, assim, um dos principais substâncias para o nosso corpo. Depois da água, nós vimos os sais minerais, né? Então, os sais minerais, eles seriam reguladores. Eles não têm função calórica. Então, sal mineral não te fornece energia, ele tem apenas função regulatória. Por exemplo, o sódio, equilibrar a pressão osmótica, geração de impulsos nervosos. O potássio, geração de impulsos nervosos também. Ele evita cãibra. O cálcio vai constituir os ossos. O magnésio nas plantas é componente da clorofila. O flúor é componente dos dentes, que também previne as cáries. O iodo regula a tireoide. Na falta da tireoide, você tem tireoidismo. O ferro é componente da hemoglobina. Então, os sais minerais são bastante importantes para a gente poder crescer e sobreviver. Aí vem os energéticos. Carboidrato, né? Que a função dele é energética. A principal função do carboidrato é fornecer energia. Então, a gente precisa de energia, a gente come carboidrato. E o carboidrato ele pode estar na forma de frutose, né? Presente nas frutas aí, ou na forma de glicogênio, amido, como em alguns cereais. A gente come pão, batata, macarrão, o carboidrato ele é proveniente de amido. Aí quando você come algumas verduras, frutas, você tem aí algumas ozas aí que estão também presentes para fornecer energia. Então, a função do carboidrato é fornecer energia. Os lipídios são as gorduras, né? Ela tem a função de fornecer energia. Além de fornecer energia, também vai formar hormônios. Então, alguns hormônios são formados pela injeção dos lipídios. Os lipídios também têm função de manter o aquecimento do corpo, né? Então, a gordura embaixo da pele é que mantém o seu corpo aquecido, evita que você perde calor. Então, a gordura também te dá essa função de... Deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa? Vitor. Quando ingerimos determinados nutrientes em excesso ou em quantidades menores do que necessária, podemos apresentar sintomas e doenças que podem prejudicar seriamente a nossa saúde, como a pressão alta, o bolso e a anemia. Você conhece essas doenças? Sim. No caso da pressão alta, excesso de sódio vai alterar a pressão do seu corpo, né? E a pressão alta ela pode te dar dor de cabeça, pode te fazer com que você tenha um ataque cardíaco e vai afetar principalmente o coração. Pode ter um AVC também, né? A pressão aumentar demais pode estourar veias
principalmente por veia do cérebro. O bócio é a falta de iodo na tireoide. Você fica com papo grande. Então, o iodo ele controla aí a tireoidismo. Anemia é falta de hemoglobina. E um dos principais mineral para formar hemoglobina é o ferro. Então, quando você tem uma alimentação fraca, pobre em ferro, né? Então, pode gerar aí a questão da anemia. Quando você tem anemia, você tem pouca hemoglobina. E quem leva o oxigênio até no interior da célula para queimar a glicose é a hemoglobina. Se você não tem hemoglobina, chega pouco oxigênio. Se chega pouco oxigênio, você não vai ter energia suficiente para se manter em pé. Aí você fica meio fraco. Então, aqui as gorduras, voltando às gorduras, né? Nós temos gordura do tipo saturada, gordura insaturada. A diferença é, quando a gordura é saturada, ela é sólida. Quando a gordura é insaturada, ela é líquida. Então, a insaturada, ela é saudável. A saturada, ela é prejudicial. Por quê? A sólida, ela vai ocasionar entupimento das veias, dos vasos sanguíneos. E a líquida, ela não ocasiona entupimento. Então, é melhor você consumir gordura insaturada. Proteínas. As proteínas, elas têm várias funções no nosso organismo, né? Ela tem função estrutural, forma os músculos. Ela tem função de transporte na membrana celular. Ela pode transportar oxigênio, no caso da hemoglobina. Os anticorpos vão fazer a parte da proteção, né? A parte de contração muscular também é feito por proteína. Alguns hormônios regulatórios e catalisador. O que é catalisador? Ele acelera algumas reações, ou seja, faz com que o seu metabolismo fique mais acelerado. E essas proteínas que deixam o metabolismo acelerado são chamadas de enzimas. Tá? Então, as proteínas, elas são formadas como? Quando você se alimenta de proteína, onde que eu vou encontrar proteína? Principalmente em carne. Carne é a nossa maior fonte de proteína, é carne. Né? É a origem animal. Mas eu também posso encontrar proteína em origem vegetal. Nas leguminosas eu encontro proteína, algumas verduras também, mas principalmente em leguminosas eu encontro proteínas. Então, a proteína a maior parte dela é em origem animal. Então, quando eu vou ingerir essa proteína, ela vai ser metabolizada lá no seu estômago e vai ser quebrada. Vai ser quebrada em quê? Em aminoácidos. O Vitor está perguntando. Membranas de todas as células são formadas basicamente de moléculas de lipídios. As membranas celulares são basicamente formadas de lipídios, chamados fosfolipídios. É onde a membrana vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Aí depende de cada célula. Então, a proteína ela é quebrada em aminoácidos. O que é um aminoácido? Aminoácido é uma estrutura que tem a presença do nitrogênio e tem a presença de um grupo ácido também. Então, por isso é chamado aminoácido. Esses aminoácidos, eles são produzidos no seu organismo pela quebra da proteína. Então, são mais ou menos 20 tipos diferentes de aminoácidos. E lá dentro do seu organismo, depois esses aminoácidos vão se ligar novamente, formando outras proteínas. Né? Então, o nitrogênio aqui, ó, ele vai ligar a outro aminoácido aqui, que liga a outro aminoácido, que liga a outro aminoácido, que liga a outro aminoácido, formando as cadeias de proteína.
E essas proteínas, dependendo do tipo de aminoácido que está sendo usado, ele vai ser formado. Vai ser um colágeno, vai ser uma queratina, vai ser hemoglobina, vai ser um anticorpo, vai ser uma miosina, vai ser uma enzima. Então, vai depender do tipo de aminoácido que está formando a proteína. E essas proteínas, elas, como é que se diz? Elas são coisas muito complexas, né? Então, nós temos aqui as proteínas, elas podem ser do tipo primário, secundário, terciário e quaternário. Você tem noção do tanto que é complexo uma proteína, que o cientista até hoje não tem o estudo final de uma proteína, né? Então, por exemplo, o vírus do coronavírus. O vírus do coronavírus, ele é uma proteína. Então, estão estudando essa proteína aí, tentando descobrir o código genético dela, o que pode atuar como um anticorpo para matar esse vírus. Ainda não chegamos a lugar nenhum ainda, né? Já fizemos codificação genética, mas chegar a alguma coisa que vai combater, criar um anticorpo que vai matar esse vírus, está sendo difícil. Está sendo muito difícil. Está demorando até mais do que deveria. Não sabemos quando que vai surgir aí. Outra pergunta aqui, professor, eu fiquei sabendo que os lipídios têm grupos. Você sabe que grupo é esse? Calma aí. Então, as proteínas ela têm essas funções que são formadas a partir de aminoácidos, né? E são obtidas aí na nossa alimentação, tirada principalmente de origem animal, mas também pode ser tirada de alguns vegetais. Então, os grupos de lipídios nós temos, né, os saturados e os insaturados, certo? Que são que definem se eles são sólidos ou líquidos. Nós temos também os cerídeos, que são as ceras, que servem como impermeabilizante, né? E esses aí são os grupos de lipídios. A COVID é uma proteína. O COVID, o vírus, ele não é um ser vivo. Ele não é considerado um ser vivo. Ele é uma molécula de proteína, onde ele tem um nucleídeo, que tem o código genético dele, e ele é envolto por moléculas de proteína. Então, quando ele entra no organismo, o vírus ele precisa se reproduzir. E para se reproduzir, ele precisa de uma célula. Então, ele vai lá, né, se encaixa na célula e despeja lá dentro o seu, como é que se diz assim, o seu código genético. Aí ele vai se reproduzindo, né, usa a estrutura da célula para se reproduzir. Quando ele usa a estrutura da célula para se reproduzir, ele mata aquela célula. Por isso que a gente fica doente, que as nossas células saudáveis, elas vão morrendo. E o vírus vai se replicando, replicando, replicando. Né? E é isso que vai acontecer. Então, o vírus ele é um parasita, né? Um parasita celular. Fora da célula, ele não se reproduz. Então, pode estar em qualquer lugar aqui que ele não se reproduz. Ele só vai se reproduzir na célula. Por isso que ele prefere pessoas que estão com baixa imunidade. Essas pessoas não têm anticorpo suficiente para atacar o vírus. Aí o vírus ele se alastra na pessoa. E a pessoa, como ela vai perdendo cada vez mais células saudáveis, ela acaba morrendo, né?
Os lipídios são óleos, gorduras e também hormônios, tá? O hormônio é uma gordura. Muitos hormônios são gorduras. As enzimas, né? Então, as enzimas são proteínas que são usadas para acelerar reações do nosso organismo. Então, várias situações aí, várias reações químicas do nosso organismo são aceleradas, são provocadas por essas enzimas aí. Né? Nós chamamos de catalisadores biológicos. Então, quando você se alimenta, quando você come, então lá no seu estômago tem uma enzima que ela acelera a digestão. Na falta dessa enzima, a sua digestão seria mais lenta. Então, quando você, por exemplo, come um x-salada, e o chapeiro põe um abacaxi lá no x-salada, o abacaxi ele tem uma enzima, que é a catalase, onde ela acelera a digestão de proteínas. Então é bom você comer abacaxi de noite, se você comer uma proteína, já que a proteína ela é difícil de digestão, né? Ela é mais demorada. Então o abacaxi ele acelera, ele ajuda a digestão mais rápida dessa proteína. As vitaminas são substâncias e têm função regulatória também. As vitaminas elas não atuam como fonte de energia, apenas regulatório. Então, nós temos dois tipos de vitaminas: vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. Alguém sabe a diferença de hidrossolúvel para lipossolúvel? Uma é líquida e outra é sólida, A vitamina por assim dizer. hidrossolúvel é aquela que se dissolve na água. São solúveis. Hidro. Então, hidrossolúveis são aquelas que dissolvem na água. E lipossolúveis são aquelas que dissolvem em gordura. Lipídios. Certo? Então, entre as vitaminas hidrossolúveis, nós temos a vitamina C, que é a mais conhecida, né? Que é o ácido ascórbico. Ele atua como antioxidante, ele ajuda na imunização, aumenta a imunidade. Fonte: frutas e verduras frescas. A falta da vitamina C causa o escorbuto. O escorbuto é a sua gengiva, né? Fica toda ferida, aí, os dentes ficam mostrando grande parte dos dentes. Antigamente tinha muito isso, o pessoal não se alimentava muito de vitamina C, né? Tinha uns... É igual você vê aqueles filmes de pirata, os dentes tudo feios, sabe? Tipo aquele lá. Vitamina biotina, B7, metabolismo da formação da pele. Onde tinha encontrado? Levedura, arroz integral, frutas, nozes. A falta dela, problemas de pele. Então, cada vitamina dessa aí, ela tem uma função, tem onde ela é encontrada, e a falta dela, o que causa, né? Por exemplo, vitamina B1, falta de vitamina B1 causa cansaço. Falta de vitamina B6, fraqueza, insônia, irritabilidade. Então, elas são fortemente reguladoras. As vitaminas hidrossolúveis são eliminadas pela urina, né? O excesso dela. Então, você vai ingerir uma quantidade, o excesso vai ser eliminado pela urina. As hidrossolúveis, vitamina A, né? Que é retinol, ela é bom para as vistas, né? Então ela pode ser encontrada aí na cenoura, na abóbora, no pimentão. A falta dela causa cegueira noturna. Pessoas que têm problema aí de enxergar de noite estão ingerindo pouca vitamina A. Vitamina K, vitamina E. Então tem vários tipos de vitamina. Aqui são só algumas das vitaminas que a gente pegou aí. O Vitor está perguntando aqui de novo. As enzimas são proteínas globulares que atuam nas mais variadas reações do corpo. Sim, elas aceleram as reações. Tem que ir claro. Metabolismo ativado. Não. Oi? Quem perguntou?
Qual vitamina faz bem para a saúde? A, B, K ou E? Todas. Todas fazem bem para a saúde, né? Ó, falta de vitamina A, cegueira noturna. Falta de vitamina K, problemas de coagulação. Falta de vitamina E, problemas neurológicos. Falta de vitamina D, raquitismo ou osteoporose, os ossos ficam fracos. Então, qual vitamina faz bem para a saúde? Todas. Por isso que você, quando for se alimentar, você tem que ter um prato assim, ó, coloridinho. Né? Porque nesse prato aqui, coloridinho, o que a gente tem nele? Carboidrato, fonte de energia. Eu tenho proteína, que vai dar minha estrutura muscular. Eu tenho proteína que vai formar aminoácidos que vão gerar enzimas, que vão gerar outras proteínas, como anticorpos. Né? Na beterraba, eu tenho vitaminas. Na cenoura, eu tenho vitaminas. No alface, eu tenho sais minerais. Aqui, acho que é couve. Eu tenho vitaminas e sais minerais. Na farinha, eu tenho carboidrato. No chuchu, eu tenho sais minerais e vitaminas. No feijão, eu tenho também glicogênio, eu tenho ferro no feijão, que ajuda a formar hemoglobina. Ou seja, o meu prato ele tem que ter uma variedade desses nutrientes. Tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter sais minerais, tem que ter vitaminas, e tem que ter água. E como que eu encontro isso? Um prato colorido. O prato, quanto mais colorido for, maior variedade de nutrientes ele tem. Né? Por exemplo, hoje no meu almoço foi só macarrão e carne. O que eu comi, então? Eu comi carboidrato no macarrão e proteína. O que ficou faltando? Vitamina e sais minerais. Vai fazer falta? Se eu comer só macarrão e carne todos os dias, eu vou ser uma pessoa saudável? Não vou ser. O que está faltando na minha alimentação? Vitaminas e sais minerais. Então está faltando isso aí. Então tem que ter um prato bem colorido, né? A gente tem que ter o arroz, tem que ter o feijão, uma leguminosa, aqui no caso tem cenoura, né, também, um chuchu, e tem que ter verdura, folhagens, né? Folhagens são ricos em sais minerais. Então tem que ter essa variedade aí. O que você não pode é colocar um prato igual que o Vitor está perguntando. Quando nós consumimos alimentos exagerados, faz mal para o organismo, por exemplo. Você põe aqui arroz, você põe batata, você põe macarrão, você põe feijão, põe purê, nada de salada e carne. O que você está comendo em excesso aí? Alguém sabe o que está em excesso? Carboidrato? Carboidrato. E o excesso de carboidrato, o que faz? O excesso de carboidrato, o que ocasiona? Real. Quando você come carboidrato em excesso, ele se transforma nisso aqui, ó, lipídio. Ou seja, gordura. Então, a gordura nada mais é do que excesso de carboidrato. Então, você não pode colocar várias fontes de carboidrato no seu prato. Tem que pôr dosado, né? Você põe uma, duas, no máximo, fontes de carboidrato. Então, você não pode comer arroz, macarrão e purê. Arroz, batata frita, feijão, purê, mandioca. Não, tem que ter variação. E dê preferência por ter mais legumes e verduras. Você tem que ser bem dosado mesmo aí para você ter toda essa fonte de nutrientes, sais minerais,
carboidratos, lipídios, proteínas, né? As vitaminas, porque tudo isso aqui compõe o nosso organismo. O nosso organismo é feito de tudo isso aí, né? Nosso organismo ele tem proteínas, carboidratos, lipídios, com fontes nutricionais e estruturais, e os sais minerais e as vitaminas como regulador. Então, vai regular o nosso corpo, vai fazer o corpo funcionar. Então, não adianta nada eu ter músculo, ter uma boa estrutura muscular, né? Não adianta eu ter energia, ter baixa taxa de lipídios se meu corpo não está funcionando direito. O que precisa aqui para ele funcionar direito? Sais minerais e enzimas. Enzimas não, vitaminas. E por último, nós temos os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, a gente não se alimenta deles, não, tá? Os ácidos nucleicos são formados dentro do nosso organismo. Eles são as nossas moléculas da hereditariedade. Então, o nosso DNA e o nosso RNA. Então, ele carrega o nosso código genético dos nossos pais, né? Então, os nossos pais, quando eles juntaram lá o gameta masculino com o feminino, os genes se combinaram, formando o nosso código genético. Então, toda a nossa característica genética vem daí. E, basicamente, os ácidos nucleicos são formados de proteínas. As proteínas elas se juntam para formar, né, a base do DNA, que vai formar as nossas características genéticas. Então, sobre características genéticas, a gente estuda mais precisamente lá no terceiro ano. Vamos ver o que o Vitor está perguntando. Dá para sobreviver sem digerir vitamina B1? Dá. Dá. Só que, se você não ingerir vitamina B1, né, você pode ter beriberi. O que é beriberi? É falta de energia. Porque a vitamina B1 ela está atuando no metabolismo energético. Ela ajuda a metabolizar a parte energética. Se você tem dificuldade nisso aí, você tem falta de energia, né? Você vai ter, vamos dizer assim, cansaço. Vai ficar mais cansado, porque você não tem muita energia. Então, todas as vitaminas e minerais são importantes. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso organismo vai absorvendo pouco esses nutrientes aí. E como que eu faço para aumentar? Eu tomo aqueles comprimidos. Um comprimidinho aí com sais minerais e vitaminas que a gente pode tomar e dar uma melhorada aí. Então, no mais, é isso aqui. Agora vocês tentem fazer os exercícios, né? Usem esse slide aí, eu passei lá no grupo para vocês acompanharem e tentar fazer os exercícios que foi proposto aí do livro. Ok? E sexta-feira a gente tem aula de dúvida. Quem não conseguir fazer exercício, procura a gente sexta-feira. Tudo bem? Até a próxima aula.